Aqui não é uma questão de, você é favorável ou contra isso? Sei lá, não sei o que falar, não tenho opinião sobre. A presidente do Palmeiras foi nomeada pela FIFA como integrante da comissão de competições masculinas de clube da entidade, tá? Com mandato válido até 29. Ou seja, Leila Pereira seria um mandato de agora, ano de 25, 4 anos, né? Até 29. O Palmeiras postou isso aqui de forma oficial e com certeza vai render aí algum tipo de chororô. Bom dia, boa tarde aí, boa noite quem assistir mais tarde. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô gravando aqui no horário do almoço. Peço para você que tá aqui comigo, né, deixar o like, quem tá no YouTube, quem tá aqui na gravação, deixar a sua opinião, porque a gente vai falar de algumas coisas, né? Vocês viram que não parou ainda as acusações e etc. Situação de arbitragem e tal. Então a gente ainda tá fazendo um trabalho nas redes sociais, é o Instaverde TV. Tô soltando algumas coisas lá também. Esse aqui é o pendrive que eu falei pra vocês que eu tenho vários lances. Lances de Flamengo, lances de Corinthians, de Internacional, de todos os clubes, do Palmeiras. E a gente vai, por dia, soltando alguns materiais. Enquanto estiverem atacando o Palmeiras, a gente vai atacando de volta, contra-golpeando, né? O vídeo de hoje não é pra falar exatamente desse tema mais, tá? A gente vai falar do Gerson do Gerson e do Gabriel Jesus, que foi feita uma comparação aqui com o Gabigol. Relembrar também uma postagem sobre o Gerson que a gente fez de leitura de mercado, que é, se ele voltasse para o Brasil, o Palmeiras era sim um dos principais destinos, não quer dizer que ele vai fechar com o Palmeiras, mas ontem o Facincani falou sobre o tema, e a Leila Pereira, em meio a essas polêmicas, ela foi no R7, e isso aqui passou batido para muita gente, porque como o foco tá em outra coisa agora, acabou que ninguém quase, né? Poucas pessoas foram repercutir mais hoje essa declaração dela aqui no R7 sobre Gabriel Jesus voltando para o Palmeiras. E óbvio, quando o dirigente já tá assim, as postagens do Gabriel Jesus, a gente imagina, né, que o Palmeiras vai fazer caixa com esse elenco de alguma forma. Por isso que eu falei ontem, o Flaco Lopes é um jogador que eu acho que o Palmeiras não vai segurar, pela alta que ele vai bater, pelo valor, pelos clubes que vão chegar. Eu acredito que vai chegar clube da Europa pro Flaco Lopes e vai acabar, acredito eu, tá? Não tô falando, não é uma opinião, aqui é muito mais situação de mercado. Acredito que ele deixe o Palmeiras no final dessa temporada. Vamos ver o que a Leila falou aqui sobre o Gabriel Jesus e o Gabigol. Foi aquelas perguntinhas, você prefere um, prefere outro, enfim. Gabriel Jesus ou Gabigol? Óbvio que é Gabriel de Jesus. Aliás, qualquer dia você vai voltar para sua casa, tá? É um dos teus jargões. Esse ponto aqui, claro, né, pessoal? Ela também já falou de outros atletas e acabou não dando em nada, né? Mas do Gabriel Jesus, o que eu tenho percebido? Eu acho que já tem sim. Ali já está alinhado entre Palmeiras e Gabriel Jesus uma volta. Lógico, saíram notícias essa semana que o Everton da Inglaterra tinha interesse. Então o Gabriel vai ter que ser muito habilidoso também para poder negociar isso, porque se ele vai para um outro clube da Europa, a gente tem que contabilizar pelo menos mais um ano. Pode acontecer igual o Vitor Roque, de ficar só 6 meses? Pode. Mas se ele acabar fechando com outro clube e estender um pouquinho mais sua participação na Europa, aí o Gabriel Jesus não viria em 26, e aí tampouco acho que no último ano da Leila não viria, que é 2027. Então é uma situação de definição, e aí depende muito de como o Gabriel Jesus ele vai, né, ditar a sua saída, porque o que ele pode tentar fazer, e o Palmeiras tem jogadores que o Arsenal, inclusive, já até monitorou, como o caso do Benedetti. O Palmeiras pode tentar, na negociação do Gabriel Jesus, dar algum tipo de preferência ao Arsenal. Então, por exemplo, o Arsenal quer o Benedetti, preferência para o Arsenal. Ou o Alan, por exemplo, quer o Alan, preferência pro Alan. E, de repente, trazer o Gabriel Jesus aí com um modelo de contrato mais híbrido, né? Diferente, não de uma aquisição agora, porque a aquisição agora seria um valor que não justifica. O Gabriel Jesus teve lesão, e aí você trazer ele em definitivo pagando o valor dele de mercado hoje, não me parece uma situação muito inteligente. Há 4 semanas atrás, foi a última vez, inclusive, que eu fui para São Paulo nesse dia aqui, ó, eu gravei a respeito do Gerson, cara. Tá? E eu falei para vocês que, eu brinquei assim, ó, tô dando furo mesmo, hein? Brinquei. E falei, né, minha interpretação há 4 semanas atrás, tá aqui, ó, a publicação, ó, tá? 4 semanas sobre o Gerson. Isso daí é o início do Gerson vestindo a camisa do Palmeiras. Caso o Zenit realmente contrate o Riquelme Felipe, você guarda esse vídeo aqui,
porque o Gerson veste a camisa do Palmeiras em 2026. Flamenguista vai ficar puto, mas é a verdade. Ou seja, interpretação de mercado, né? Riquelme Felipe e outros jogadores. O Gerson é uma situação muito clara que, por negócios do futebol, essa publicação aqui tem um mês, entendeu? E na verdade tem outra, essa daqui, ó. Essa daqui também, ó. Calma aí, Gil, sextou, Gerson Gabriel Jesus vem aí, ó. Tá vendo? A gente tá gravando um mês depois, aí a presidente do Palmeiras, ela confirma Gabriel Jesus, né, de alguma forma, e o Gerson confirmado ontem pelo Facincani. Então assim, ó, se a gente voltar aqui, é um pouco mais de um mês, ó. Você vê que o Fernando Gil até comentou na publicação, ou seja, um mês atrás, tá? E o que aconteceu ontem foi que, segundo aqui parece que ocorreu uma live, né, do Tá Lá Dentro com o Facincani, e aí o Facincani falou a respeito. Ó. Segundo o Facincani, a informação veio de uma fonte próxima do staff do atleta, a mesma que havia antecipado tentativas anteriores envolvendo o meia Claudinho, também do clube russo, e o Verdão, com um contrato que eu tenho que abastece, inclusive aquela história do Claudinho, estava bem firme, aí no final não deu certo por conta do Palmeiras e do Zenit, então esse cara já mandou uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, o Gerson hoje no Zenit quer voltar ao Brasil, e o staff tem conversa com o Palmeiras. Cara, isso aqui é muito óbvio, cara. Isso aqui é muito óbvio, assim, lógico, né? Dá mérito aí de ter conseguido falar com algum representante oficial, mas quando o Gerson saiu do Flamengo e eu vi a forma como saiu e a forma como ele está hoje no Zenit, né? Então, assim, é só você juntar o Tico e o Teco, ele não vai ficar muito tempo lá. Então, é 6 meses, um ano, beleza. Feito isso, quem pode repatriar ele no Brasil hoje? Um Botafogo, um Palmeiras, um Cruzeiro, o próprio Flamengo, mas a forma como ele saiu do Flamengo, eu não sei se abre uma possibilidade dele voltar, não sei nem se ele gostaria de voltar, se ele não gostaria de um novo destino. Aí, de repente, sei lá, o Santos vira uma SAF, pode entrar também na briga, mas hoje, se fosse hoje, eu acho que tá mais ou menos assim, Palmeiras, Botafogo e em terceiro lugar o Cruzeiro. Então, quando eu soltei esse vídeo, foi uma leitura de mercado, que é o que eu faço. Eu não fico conversando com agente nenhum, eu olho ao mercado, eu olho como o jogador tá, eu olho as possibilidades, preço de mercado e como pode acontecer a negociação futuramente. Então, dessa vez eu guardei, porque eu sabia que ia ocorrer, e estou trazendo aqui para vocês um mês depois. Então, foi um mês antes e um mês depois a gente está aqui conversando do mesmo tema. Valeu, Vinícius, obrigado pela inscrição. E agora, pessoal, queria que vocês guardassem bastante essa parte do vídeo e pudessem compartilhar, né? Como eu falei para vocês, a gente está fazendo um trabalho nas redes sociais. Se você ainda não conhece a nossa rede social, a maior nossa é o InstaVerde TV. Se você puder lá seguir, eu agradeço, porque a gente está fazendo um trabalho que, primeiro, dá trabalho e, segundo, a gente precisa ter o apoio do torcedor Palmeiras, né? Porque nada adianta eu botar minha cara aqui e fazer esse tipo de trampo aqui e não ter o retorno que merece o trabalho. Porque merece o retorno, até porque para separar essas imagens aqui, eu perco meu tempo, eu coloco a minha cara aqui, é eu que tomo de volta, tá? É situação de crítica de flamenguista. Então a única coisa que eu peço é para vocês compartilharem, tá? Primeiro vamos falar do deputado flamenguista, que isso aqui é um escárnio, né, para a sociedade, eu não tô falando por futebol. O deputado flamenguista, ele há 15 anos atrás, ó, ele já era um cara importante na política, né? E aí, entrevista com Júlio Lopes, repórter no Rio de Janeiro. E há 8 anos atrás, ó, 15 e 8, reforma da Previdência. Entrevista com o deputado Júlio. Eu imagino que os deputados estaduais e federais, eles precisam estar preocupados com esse tipo de coisa aqui. Mas vamos lá. Hoje ele ocupa uma cadeira da Comissão do Esporte, né? Então, natural, né, que ele se preocupe com o esporte. Mas, antes de ele entrar para deputado, olha onde ele foi. Ele foi lá no Coluna do Flamengo, que é um canal de Flamengo, que inclusive estava aqui, ó, candidato a deputado federal, na capa do vídeo, assim, né? Tipo, votem nele aqui, ó. Candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal. Então, 1h50 e o corte, olha lá. Trouxemos Gamarra, Pet e Denilson. Veja bem, então peraí, pessoal. Futebol e política, eles andam lado a lado. E eu vi vários vídeos ali, né? Por exemplo, do canal Antenados na Jogada, que é um canal que eu gosto, falando dessa situação da Leila, que inclusive nós mostramos aqui, ó. A Leila está hoje integrando o comitê da FIFA, tá? Então aqui, ó, novamente, competições masculinas, tá? Ela é integrante da comissão de competições masculinas. Postagem oficial do Palmeiras. Aí, os caras ficam, não, que futebol e política andam lado a lado. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o quê? O cara trouxe Gamarra, Pet e Denilson pro Flamengo.
ele não é um cara ativo no Flamengo? Ou já foi ativo? Então, peraí. Em que mundo que foi diferente? Vai ter vídeo sobre isso? Não, não tem vídeo. Tem vídeo do Paparazzo ontem falando assim: olha, o deputado Júlio Lopes, conversei com ele. Aí você vai ver os comentários, sabe como que é? Esse sim é um cara de caráter. Torcida do Flamengo, esse sim. Então, essa sim é uma mulher de caráter. Essa sim é uma mulher foda. A gente vai levar o futebol assim, então. Parabéns, Leila Pereira, por integrar a Comissão de Competições Masculinas da FIFA. Força para o Palmeiras e parabéns, porque virou isso. Então, já que é pra ser bagunça, então vamos fazer a baguncinha que eles querem. Parabéns, Leila Pereira, você chegou lá e o Palmeiras é foda. Porque o Papa soltou um vídeo ontem, eu posso aqui mostrar pra vocês, cara, ó. Olha só. Short vídeos. Olha aqui, ó. Esse é o vídeo. Quem quiser pode dar uma assistida. E quando você vai nos comentários, olha o que os flamenguistas estão falando. Parabéns pra esse deputado, vamos pra cima. Paparazzo, dá uma força pra esse deputado, contamos com você. O que importa é o meu umbigo. O que importa é o meu umbigo, né? Parabéns ao deputado. Então, Leila Pereira, parabéns pra senhora, você é foda. Parabéns pra você. Parabéns. É porque virou isso, então. Parabéns, Leila Pereira. Monstra. Absurda. Top. Tamo na FIFA. Parabéns, Leila. Quero ver derrubar o Palmeiras. Tamo na FIFA. Vamos lá. Será que um deputado vai derrubar uma mulher que tá lá na FIFA? Parabéns. Então, por isso que eu falo pra vocês que não vale a pena ficar debatendo com o flamenguista ou com o torcedor de qualquer outra equipe, porque eles só estão olhando o próprio umbigo. Então, eles parabenizam aqui, ó. Maravilha, Gabriel. Olha aí, ó. Parabéns ao deputado, o senhor nos representa. Esse sim é um homem de caráter. Esses são os comentários. Esses são os comentários. Então, assim, eu volto a mostrar aqui pra vocês. Antes de entrar, ele estava em canais flamenguistas e hoje ele quer convocar. Então, assim, é sério isso aqui? Tipo assim, eu preciso comentar muita coisa sobre isso daqui? Ou dá pra entender como funciona o jogo do futebol brasileiro? Dá pra entender? Ou eu preciso ficar me desgastando? Eu preciso ficar me desgastando ou dá pra entender isso aqui? Eu acho que dá pra entender, certo? Eu acho que dá pra entender, eu não preciso me desgastar. E aí o BAP veio também a público, tá, pessoal? Isso aqui vale a pena uma reflexão e aqui eu vou tirar a minha onda, porque o momento me permite, né? Vamos escutar o que o presidente do Flamengo falou e ele vai tomar mais uma contra invertida aqui, que ele tá lendo um papelzinho preparado ali. E eu vou fazer uma pergunta. Pergunta não ofende. Vamos escutar o BAP? Vamos lá. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro e estão jogando em gramado sintético. Gramado sintético e gramado natural. Guarda aqui, tá? É o dirigente que hoje arrota que é rico e a gente sabe o que aconteceu no Flamengo pra trás, né? Então, assim, cara, eu não sou um cara que eu nunca usei esse argumento, mas eu me sinto na obrigação, até porque o próprio Mauro César usa. Vamos lá. Nenhum clube aqui do Brasil é perfeito. O Flamengo não é perfeito, o Palmeiras não é perfeito, o Flamengo não é perfeito. Mas quando eles vêm trazer os números, parece que o Flamengo é um clube assim, né? Perfeito, absurdo, que não acontece situações ou não aconteceram situações esdrúxulas e lamentáveis. Vamos pra frente, que vocês vão ver um negócio aqui que é bem interessante também no que ele tá abordando. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Nós somos os maiores em redes sociais. Fato, maiores em redes sociais. Fato. Nós somos os maiores em público médio. Acho que é fato também, maior em público médio. Nós somos os maiores em rendas quando jogamos na casa de nossos adversários. E muitos cobram mais dos nossos torcedores do que dos próprios torcedores. Mas isso não tem nada a ver com a Libra. Isso tem a ver com a relação dos clubes. E ó como eles jogam cortininha de fumaça pro flamenguista médio ele morder. E por que vocês não são os maiores em sócio torcedor? E aí eu vi aqui, fatos são fatos, tá aqui, ó, na própria página do Flamengo, tá? Os números superlativos e mais de 500 mil assinaturas só no primeiro dia.
Hoje tá com 600 e poucas assinaturas. Ou seja, quando lançou aquele negócio da ONU, as pessoas não entenderam que aquilo era um lead que o Flamengo tava lançando. Era um lead. Flamenguista, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe o que é um lead? Você sabe o que é lead? O Flamengo provavelmente já preocupado em poder fazer algumas transmissões. E lembrando, quando o Flamengo fez suas próprias transmissões, foi um fracasso. Porque ele dependeu do SBT para comprar a final por pressão de patrocínio. Foi um fracasso perante ao que eles esperavam que podia ser. Ou seja, a briga hoje com a Libra é principalmente os direitos de imagem e transmissão. E quando a gente fala disso, a gente está falando do produto pay-per-view. E quando a gente está falando de produto pay-per-view, se o Flamengo hoje não tem nem o maior sócio torcedor, ele provavelmente não é quem converte a mais com sobra no produto pay-per-view. E é isso que o presidente do Flamengo, lendo essa cartinha, o que ele fala? Ó, nós somos o maior que vai visitar, ou seja, ainda cobram mais da gente, jogando populismo pro torcedor. Agora eu quero fazer uma pergunta para ele. Vocês são o maior na conversão de pay-per-view ou a tua torcida usa IPTV? Porque na hora que eu tô fazendo uma live aqui no YouTube, que inclusive que eu tô reagindo ao Flamengo, eu vejo um monte de gente falando que o meu tá atrasado e o dele não. E aí você vê que próprio palmeirense e flamenguista usa IPTV. Então, se o teu torcedor usa o IPTV e não assina o streaming, esse torcedor, ele não tá somando em nada com o clube, ele tá somando só com o dono do IPTV e o servidor de IPTV norte-americano que tá vendendo esse acesso, ou chinês, ou qualquer lugar do mundo aí que oferece esse sinal. Então, por que ele não fala sobre isso? Não adianta você ter o volume absurdo e a conversão do Flamengo não ser compatível à expectativa de volume, porque foi exatamente isso que a televisão ou as televisões perceberam. Cara, o Flamengo dá mais audiência. Com a audiência do Flamengo, eu capto patrocínio. Mas e a conversão direta com o torcedor do Flamengo? Tá em dia? Torcedor do Flamengo, quando a Libertadores, por exemplo, tava fazendo transmissões fechadas, será que eles deram mais audiência que o Palmeiras? Porque eu tenho esses números salvos aqui, ó. Também. Pra gente debater mais pra frente. Então sim, cara, o nosso conteúdo aqui ele tá incomodando porque ele é difícil de refutar. Eu vejo somente cortina de fumaça. Não, vamos falar de prática. Vamos falar de prática. Tem o maior sócio torcedor do Brasil? Não tem. Na hora que lançou essas assinaturas para a ONU, para gerar um impacto de uma nação, conseguiram passar de 1 milhão de assinaturas? Não conseguiram. E aí, meus amigos? E aí? Até quando a gente vai permitir que o Flamengo fique vendendo, que tem 49, 50 e poucos milhões de torcedores, sendo que os torcedores ativos são menos que isso? E você quer ver uma outra situação que eu separei aqui para vocês, ó? Só um momento. Olha só. Olha que legal isso daqui que reflete muito sobre torcidas terceirizadas. E aí, entenda como quiser. Não tô falando do Flamengo somente, não. Se quiser levar a carapuça e servir, pode ser. Mas olha só. Olha que legal isso daqui, cara. Escuta aqui uma vez que a Leila Pereira foi num programa de TV, acho que foi no Faustão. Acho que foi no Faustão. Olha só, eu vou colocar aqui assim, ó. Código de direitos, ó. Presta atenção o que a apresentadora fala. No Rio eu sou flamenguista, por exemplo. E aí eu quero perguntar isso pra Leila, porque ela veio do Rio de Janeiro. De novo. No Rio eu sou flamenguista, por exemplo. E aí eu Olha lá. quero perguntar isso pra Leila. No Rio eu sou flamenguista, por exemplo. E aí Qual que é a chance dessa torcedora aqui converter alguma coisa? No Rio eu sou flamenguista. Eu nunca vi um bagulho desse. Ah, amanhã eu vou pra Bahia. Na Bahia eu sou Bahia. Aí eu vou lá pra em Minas eu sou Cruzeiro. Cruzeirão da massa, galão da massa. Ou... galo, galão da massa, cruzeiro. Eu sou galão da massa. Aí eu vou lá pro sul, não. Aqui no sul me sinto gremista. Que porra de torcedor que sou eu, pô? E tem muitos assim, mas vocês têm que admitir que são muitos desses. São muitos. Inclusive, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu acho até que são esses que queimam a parte da torcida do Flamengo. A torcida mesmo. A torcida do Rio, a torcida mais raiz que vai nos jogos. Esses aqui que queimam vocês. Esse tipo de torcedor aqui. Ai, lá no Rio eu sou Flamengo. Aqui, sei lá, aqui no Nordeste eu sou tal time. Ah, lá no Rio gosta da apresentadora. Não é do Nordeste pelo sotaque dela. Sei lá de onde ela é. no Rio eu sou flamenguista, por exemplo. E Bem, aí eu ela quero pode ser perguntar de isso São Paulo, pode ser do Sul. Ela fala, no Rio eu sou flamenguista. Então, assim, esse número aqui, filho, esse número aqui é exatamente o remanescente da Globo, do projeto de 1980 pra frente,
que aqui é o programa do Faustão, que era da Globo. Então, essa galeria aqui, ó, essa galeria aqui é a galeria que vai pro Rio de Janeiro ali, sei lá, vai lá pra Leblon, Barra da Tijuca. Ah, hoje eu tô me sentindo igual eu fui pra academia lá, né? Fui treinar na Smart Fit de lá, aí tinha flamenguista, tinha vascaíno. Se eu fosse desses aqui, eu falava, nossa, hoje eu tô me sentindo vascaíno aqui, ó. Tem tanto vascaíno, tem tanto flamenguista. Essa galerinha aqui. E vocês não querem falar sobre isso. Vocês não querem falar sobre isso. E é isso aqui que tá pegando hoje no debate da Libra, que são os direitos de transmissão e a crescente do streaming. E aí você tá falando de torcedor engajado que quer pegar o dinheiro do bolso aqui, ó, e quer pegar o seu cartão e falar assim, eu coloco o meu risco no Flamengo. Esses não são tão maiores que os torcedores do Palmeiras. Esses não são tão maiores que os torcedores do Corinthians. E muita gente não quer falar disso. Fica jogando populismo aí. Não, nós somos o torcedor que mais vai com média de visitante. Legal. Aí você vai olhar essa média. É tão maior assim? Não é, porque a carga de visitantes ela já é ridícula no Brasil. Então, como é que eu vou levar isso a sério? Qual que é a carga de visitantes hoje? 4, 5 mil torcedores? E o que isso tem a ver com a Libra? Isso não tem a ver com a Libra. Isso tem a ver com relação dos clubes, mano. Isso não tem a ver com a Libra. A Libra, ela tá discutindo isso, mas isso daí é pauta secundária, velho. Ah, mas hoje nós somos os maiores em redes sociais. Ué, legal, é fato isso, mas isso só quer dizer ao Flamengo. Tipo, quando você fala assim, eu sou os maiores em redes sociais, o Flamengo faz post pra patrocínio do Palmeiras aqui. Então assim, quando você fala assim, eu sou os maiores em redes sociais, é o maior em rede social, sim. Hoje aqui é indiscutível, são 23 milhões de seguidores numa rede social que você pode fazer uma série de impulsionamentos, né? E que só diz respeito ao Flamengo, irmão, isso daqui. Isso aqui só diz respeito ao Flamengo, isso aqui não diz respeito à operação conjunta. O que isso daqui vai adiantar pro clube que tá... Ah, é porque, sei lá, quando vai jogar, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo bem claro pra vocês aqui, ó. O Flamengo jogou com o Corinthians. Tem algum patrocinador do Corinthians aparecendo aqui? Não. Aqui, ó. Vamos ver no pré-jogo do Corinthians? Aqui, ó, quer ver? Olha o que os clubes fazem. Então isso aqui diz respeito a vocês, cara. E o Palmeiras ao Palmeiras. Ó, vou tentar pegar aqui a ficha de algum jogo. Nossa, bem poluído, hein, o do Flamengo, hein? Bem difícil de você entender onde tá a ficha do jogo aqui, hein, velho. Ó, por exemplo aqui, Estudiantes de La Plata, só tem o símbolo do Estudiantes. Não tem aqui a camisa do Estudiantes, pelo menos expondo o patrocinador do Estudiantes. Então o que o BAP tá falando? Tipo assim, é só pra agradar o flamenguista. Se a gente for aqui no do Palmeiras, é possível que seja a mesma coisa, mas justamente por isso que a Leila Pereira não tem que usar os números aqui do Palmeiras, ó, 7,4 milhões hoje. Então se a gente pegar aqui, ó, o Juventude é o próximo adversário, não tem a camisa do Juventude, só tem o símbolo. Então assim, quem patrocina o Juventude não está ganhando marketing através das redes sociais e dos números do Palmeiras, ó. Se a gente pegar aqui o do São Paulo, como é que foi o pré-jogo, ó. Então os clubes, eles trabalham com seus números para si. E não de forma coletiva, ó. Tá vendo como que é hoje, ó? São Paulo pequenininho lá em cima, Palmeiras e a escalação. Então vocês estão entendendo que eles jogam com os números, que é justamente a narrativa que foi montada lá em 80, 90 pela Globo. Isso não quer dizer nada, entendeu? Ah, eu divido o campo com o Fluminense. Aí, ok. Aí, legal. Eu divido o campo com o Fluminense, pago, o Fluminense usufrui disso, tem menos capital financeiro. Legal, isso é legal por parte do Flamengo, top. Mas num conjunto, num todo, é cada um pensando no seu próprio umbigo, irmão. E tá aí. Eu só faço a pergunta de novo que ela não ofende. Eu faço sem medo nenhum, porque o pessoal da imprensa tem medo. Fala assim, quando mexe com parte da torcida do Flamengo, vai vir quantas pessoas aqui? 1.000? Se vier muito. Então faço o desafio. Cadê os 49 milhões de torcedores? Cadê? Cadê? Cadê a nação? Cadê? Cadê a nação? Nação de 1 milhão? Quer dizer, 600 mil? 700 mil são os números aí hoje. No primeiro dia, aquela coisa. É igual a vaquinha do Corinthians. Primeiro dia parecia que ia pagar o estádio. E depois pagou? Cadê o estádio do Corinthians pago? Porque esses números, eles são superestimados pela imprensa. São superestimados pelos clubes. E muita gente acredita. Eu acredito zero nisso. Meus amigos, vídeo entregue. Espero que curta. E compartilhe o vídeo, porque é importante aqui pro canal. Uma narrativa desmontada por dia. Um abraço.